Olá, queridos amigos e amigas, mais uma vez estamos juntos para o projeto Compartilhar. Alegria em poder estar te recebendo, alegria maior em poder estar compartilhando contigo um conteúdo de espiritualidade. Hoje vamos na sequência das histórias bíblicas, que é o que nós estamos propondo nesse projeto. Hoje nós vamos para João capítulo 9, versículo 1 a 41, onde Jesus cura um cego de nascença. Então esse é o nosso propósito desses próximos minutos, aí ficarmos juntos e podemos pensar um pouco sobre isso. Começamos com o pensamento de que o sofrimento humano, que é uma das coisas que está presente nesse cenário, pela cegueira lá, ele não deve ser interpretado como um castigo divino. Essa era uma das preocupações e essas eram as perguntas que as pessoas estavam fazendo, o porquê daquela condição daquele homem cego de nascença. Ver também que Jesus aproxima as pessoas da sua misericórdia e do seu cuidado. Toda a dedicação de Jesus, né? Nesse sentido de fazer com que aquele cego pudesse sentir-se assim acolhido. Perceber também que o maior benefício que nós vemos dentro dessa narrativa é o surgimento da fé da pessoa, né? Tem lá uma condição física, cegueira, mas tem uma outra condição espiritual que é o que vai, assim, digamos, dar a coroa, né, da narrativa. O encontro do cego com Jesus. Pensar que Deus está conosco em todas as dimensões de vida, mesmo quando as coisas não estão tão bem assim quanto a gente esperava, ou não são tão boas quanto a gente imaginava. A condição daquele cego não excluiu ele de um encontro com Deus, de um encontro com Jesus, né? E isso foi transformador na vida dele. Então, por aí, mais ou menos, é que quero convidar você a caminharmos nessa história. Vamos pensar que todos nós carregamos algum tipo de cegueira, né? Ele fala de um cego de nascença. Podemos pensar que todos nós temos algum tipo de cegueira. Algumas são físicas, né? E as outras são emocionais. Existem também as espirituais e tem as existenciais também, né? Há pessoas que enxergam perfeitamente bem, mas não conseguem perceber o amor de Deus nas suas vidas. A beleza da vida, a importância da família, o valor da esperança, muitas vezes passa desapercebido para algumas pessoas que têm ótima visão física, né, e às vezes não enxergam essas coisas. O capítulo 9, então, agora desse evangelho de João, ele fala de um homem que nunca tinha visto, né, de um cego de nascença. E ele fala de como Deus olha para esse homem e como Deus lê esse sofrimento humano. Há uma leitura do sofrimento humano. Então o texto é sobre cuidado, misericórdia e fé. Os discípulos logo vieram perguntar para Jesus, né, diante daquela situação, daquele homem cego, quem é que pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Essa foi a pergunta, e era uma pergunta comum naquela época, né? As pessoas queriam saber, acreditava-se que toda doença era consequência de alguma coisa que alguém tivesse feito, ou a própria pessoa, ou a família da pessoa. Então ela estaria pagando um pecado seu, ou pagando um pecado de um antepassado seu, né? E Jesus vai romper isso que era tão lógico para aquelas pessoas. Jesus rompe essa lógica, ele responde: nem ele pecou, nem os seus pais. Vamos parar de pensar nisso. Então há aí uma ruptura importante que é construída, né? Uma ruptura em relação àquilo que foi construído pelo pensamento humano. Nem tudo aquilo que nós construímos pelo pensamento humano, que às vezes nos parece tão lógico, é de fato lógico. Então Jesus vem para quebrar essa lógica. E Jesus está dizendo que, não está dizendo que o pecado não existe com isso, o pecado existe, né? Mas ele está ensinando que nós podemos transformar, né, todo esse sofrimento. Nós não podemos transformar o sofrimento humano em uma punição divina, né? Que tudo o que nós passamos na vida é porque Deus está se vingando da gente, ou porque Deus está castigando a gente, né? Nós vivemos marcado num mundo que está manchado pelo pecado desde a eternidade. Essa é a nossa realidade. A doença, a morte, né, a limitação, tudo faz parte dessa realidade humana e nós estamos envolvidos nisso, né? E não é porque Deus deseja o sofrimento humano, né?
É porque toda a criação foi atingida pelo pecado. Isso está escrito, Paulo também fala sobre isso em Romanos capítulo 8, versículo 20, né? Toda a criação está afetada, todos os seres humanos estão afetados e nós estamos dentro desse toda a criação, tá? Então precisamos tomar cuidado para nunca julgar quem está sofrendo como quem está pagando o pecado, ou a curiosidade que os discípulos tinham, né? O que é que ele fez? O que aconteceu para ele ter esse pecado? Essa curiosidade, ela é uma curiosidade humana muitas vezes mórbida, né? Ela não é uma coisa que vai construir, que vai contribuir para o crescimento da fé de alguma pessoa. Quem enfrenta uma enfermidade, quem está com algum problema, não precisa de condenação, precisa de presença, precisa de oração, precisa de acolhimento, precisa de cuidado, precisa de atenção, e foi exatamente isso que Jesus veio oferecer para aquele homem. Então essa sensibilidade que Jesus tem de olhar uma pessoa e tentar descobrir o que ela verdadeiramente precisa é para nós inspirador, né? E essa história nos inspira nesse sentido, né? Então é interessante que Jesus percebe que o cego não pede nada, o cego está lá, né? Na dele. É Jesus que toma a iniciativa de ir lá. Enquanto muitos viam aquele homem como um mendigo, talvez até como um estorvo social, como um problema social que estava lá instalado e agora está aí, né? Jesus enxerga uma pessoa ali. Jesus vai, antes da cura, houve um encontro de Jesus com o ser humano. Antes do milagre, houve uma compaixão da parte de Jesus. Isso revela uma verdade importante, que Deus nunca reduz a pessoa ao seu sofrimento. Existe ali dentro desse quadro, né, de uma pessoa em sofrimento, um ser humano que precisa ser visto também, e não apenas a doença e de onde que veio como uma curiosidade. Para Deus ninguém é doente, ninguém é o doente, o deprimido, o idoso, o pobre, né? Cada pessoa continua sendo um filho amado, querido e protegido, criado à imagem e semelhança dele. E esse é o olhar de Deus. Talvez esse possa ser o olhar mais inspirador que a gente possa ter também em relação às pessoas, né? Às vezes nós também reduzimos as pessoas às suas dificuldades, né? Como aquele homem era o cego, ele não tinha nome, né? E às vezes a gente também é reduzido às nossas próprias dificuldades. E Jesus nos ensina a enxergar as pessoas antes de enxergar os problemas. Tá? Esse é o olhar de Deus. É assim que Deus olha para nós. Deus nos conhece como seres humanos, Deus conhece como nome, inclusive diz um texto bíblico, né? Deus tem o nome seu gravado na palma de sua mão, não a sua condição de rico, de pobre, de aleijado, de cego, de alguma coisa, mas de ser humano, com um nome, com uma identidade que Deus tem registrado na palma da sua mão. E essa é, digamos assim, um aprendizado importante, né? É uma verdade importante desse texto também. Vamos ver que a maior cura foi a fé que nasceu, né, no coração daquele homem. A cura física acontece logo no início do capítulo, né? Jesus vai lá e faz. Mas João dedica mais espaço para o crescimento espiritual daquele homem do que para a cura. Ele relata a cura bem rapidinho ali, né? Observe a caminhada, que a gente vamos tentar acompanhar esse texto, né? No começo, ele conhece apenas um nome, o cego, né? Ele diz lá, um homem chamado Jesus, né? É o que ele fala, foi quem curou ele. Só tem um nome, é Jesus. Na segunda vez que ele é abordado, o cego é abordado, ele fala, é um profeta. Já não é só um nome, já tem agora uma função, é um profeta. E mais tarde ele reconhece, se este homem não fosse Deus, olha a evolução. Vem o nome, depois vem a função desse homem, o profeta, e depois agora vem reconhecimento. E quando ele se encontra com Jesus, ele declara, creio, Senhor. Então há uma evolução, e isso o João faz questão de relatar, para nos dar a entender que houve um processo de crescimento daquele contato, né? Daquele homem que não conhecia Jesus e chega ao ponto de declarar, creio, Senhor, Tu és o Filho de Deus, né?
Esse texto, ele nos revela então essa dualidade, né? Houve duas curas ali naquele momento. Primeiro, a cura física, né? Os olhos foram abertos, e a segunda, o coração foi aberto. Há um processo aí. A visão física permitiu enxergar o mundo, e a visão espiritual permitiu enxergar o Salvador. Então houve um ganho duplo para aquele homem que era cego. E essa transformação é que ocupa o centro de toda a narrativa bíblica, essa transformação espiritual. Como Deus atingiu o coração daquele homem também através dessa cura. Então, isso já nos mostra, sim, algumas coisas importantes. Quem sabe no sentido de que nem sempre nós compreendemos os caminhos de Deus, nem sempre nós entendemos com clareza. Mas nem toda a oração que a gente tem resulta naquilo que nós verdadeiramente desejamos. Mas Deus continua oferecendo o poder, a sua graça. Ele não se retira, ele não tira a sua presença, ele não tira a sua graça, a sua companhia, a sua salvação. E ele continua ali. A fé é um dom que precisa ser sustentado dentro da vida da gente, né? Mesmo em meio às limitações, mesmo quando nós não temos tudo aquilo que queremos. Então, é a busca da fé e da identidade que a gente vê aí desse cego também com o seu Salvador. Agora nós vamos ver que os verdadeiros cegos eram os outros, né? Não eram. Aquele cego adquiriu um crescimento espiritual significativo. Enquanto o antigo cego passa a enxergar, os fariseus permanecem cegos. Eles não conseguem enxergar em Jesus o que Jesus verdadeiramente estava fazendo, né? E quem Jesus verdadeiramente é. Eles tinham olhos saudáveis, eles conheciam todas as Escrituras, eles eram incapazes de reconhecer Jesus, apesar de todo o conhecimento que eles tinham. E João faz questão de mostrar esse contraste, né, dentro do seu evangelho. Quem era considerado incapaz passou a tornar-se discípulo. Quem julgava-se sábio permaneceu fechado à verdade, trancado lá naquelas verdades. Existe uma cegueira mais perigosa do que a cegueira física, que é a cegueira do orgulho, da soberba, da vaidade. E aqueles judeus e fariseus estavam envolvidos nesse tipo de cegueira. Quando pensavam que sabiam todas as coisas, estavam com seu coração trancado para Deus. Então o capítulo termina mostrando que Jesus agora vai à procura daquele homem que ele curou, né? Diz ali, depois da cura, Jesus voltou para encontrá-lo. Há uma sequência agora na história, né? Talvez essa seja uma das imagens mais bonitas que esse texto nos oferece, né? Jesus não realiza o milagre e vai embora. Jesus não faz uma coisa para te vir as costas. Jesus continua te acompanhando na medida que você vai desfrutando daquilo que você ganhou da tua bênção, no uso da tua bênção. Deus continua próximo e Ele conduz aquele homem agora à fé. Ele vai acompanhar esse homem, né? Assim também acontece conosco. O Senhor nos liberta de dores, de sofrimentos, de limitações e de medos que nós nem sempre conseguimos compreender, nem sempre conseguimos atender. E nós nem sempre recebemos bem aquilo que pedimos, mas podemos confiar que Jesus continuará conosco, Ele seguirá no caminho. Na medida em que Ele nos dá a sua bênção, a sua paz, a sua proteção, Deus também continua no nosso caminho, olhando por nós com bondade, nos dando assistência, para que possamos, talvez, com aquilo que ganhamos, evoluir para aquilo que ainda precisamos. Talvez Deus não nos dê o pacote completo, mas para que a gente possa desenvolver aquilo que Deus nos deu, Ele nos acompanha, Ele fica perto da gente. Então Deus poderá acompanhar você, em vez de você reclamar por aquilo que não veio do jeito que queria, quem sabe você abraça aquilo que Deus te deu já, e com esta bênção você vai encontrar as outras que estão no teu caminho, que Deus também deixou aí semeado para ti no caminho. Tem pessoas que não conseguem descobrir as outras bênçãos porque não seguem no caminho. Não é bem aquilo que eu queria, também não quero mais, né? Às vezes Deus te dá as ferramentas para que você possa ir à colheita das outras bênçãos que estão no teu caminho. E é importante isso, né? Esse cego teve essa experiência, né? Jesus continuou ali com ele. Então, ficam algumas perguntas aí para nós refletirmos juntos, quem sabe, né? Tipo assim, existe algum momento na vida em que nós já interpretamos o sofrimento de alguém como um castigo de Deus?
Será que a gente já teve digamos, um tipo de preconceito, assim, de que, o que será que aquele lá fez para estar daquele jeito? Bom, uma pergunta que os discípulos tinham lá, né? Outra pergunta que nós podemos refletir sobre tipo assim, tenho conseguido enxergar as pessoas além das suas limitações, além dos seus problemas, além das suas necessidades? Eu consigo enxergar ser humano dentro desses quadros? Outra pergunta: minha fé depende apenas das respostas que espero receber de Deus ou continua crescendo mesmo em meio às dificuldades? É só quando eu ganho a resposta certa que eu me considero atendido, ou mesmo quando eu estou ainda no meio das dificuldades, eu continuo crendo e esperando e buscando a presença de Deus? E uma última pergunta: que cegueiras interiores eu ainda preciso entregar ao meu Deus para que Ele ilumine o meu coração? Essas questões poderão iluminar a tua reflexão, poderão conduzir o teu momento de espiritualidade, né? Vamos pensar que a maior demonstração de amor de Deus para conosco nem sempre será remover os problemas que temos na vida, mas nos conduzir a uma vida de fé cada vez mais perto dele, para que possamos ir experimentando no caminho a presença gloriosa de Deus, o nosso Pai Celestial. Que Deus te dê essa determinação, que Deus te dê essa fé, que Deus fortaleça também a ti que porventura possa de repente nesse momento estar precisando desse cuidado especial, desse olhar especial, para abrir os teus olhos para as bênçãos que Deus já trouxe na tua vida e para as possibilidades que Ele pode também te oferecer. É assim o olhar de Deus, é assim a condição de Deus. Deus quer caminhar contigo, como quis caminhar com aquele cego. Deus quer caminhar contigo para que você enxergue coisas que sejam importantes, significativas na tua vida e te deem força, ânimo e coragem. Então, que Deus abençoe a tua caminhada, que Deus te dê esse tempo e que Deus te fortaleça nessas oportunidades também. Certo, meu amigo e minha amiga? Tenha certeza de que Deus está conosco e nesse amor nós podemos seguir seguros. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Até a próxima semana. Tchau, tchau.